Isaías capítulo 6, versículo 8. Um texto muito conhecido da igreja, mas Deus quer falar conosco nessa noite. Diz assim a palavra de Deus: E eu respondi, então ouvi a voz do Senhor, conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, Deus tem falado grandemente conosco, nos louvores, nas saudações. Deus tem usado grandemente os irmãos. E Deus tem um amor incondicional pela sua igreja. E esse amor não é diferente por esse povo. Eu vejo por tudo que eu vi hoje, o que eu ouvi, que nós adoramos, sentimos a presença de Deus. Eu vejo que Deus tem pessoas aqui que às vezes se sentem desesperançosos, como uma árvore cortada. Mas Deus, nessa noite, está mudando a sua vida, está restaurando a sua esperança, está restaurando a sua ferida, está curando a sua enfermidade, está levantando a sua fé, está te encorajando, está dizendo para você: eu continuo na tua presença, eu continuo confiando em você, eu continuo te amando e querendo fazer o teu bem, porque eu sou Deus. Meus queridos, nós vemos aqui Isaías respondendo a um chamado de Deus. Isaías, ele atende o chamado de Deus. Deus falou com Isaías. Isaías atendeu o seu chamado. Mas para que isso acontecesse, teve que acontecer algo antes dessa atitude de Isaías. Porque, meus irmãos, as coisas com Deus não acontecem do dia para a noite. As coisas com Deus não acontecem por um acaso. Deus, ele tem prazer em me restaurar e de te restaurar. Mas para isso tem uma história. Para isso tem alguns porquês. E nessa noite nós vamos entender por que Isaías atende o chamado de Deus na sua vida. Porque atender o chamado de Deus é algo super importante, super interessante. E para atender o chamado de Deus, você tem que entender as coisas de Deus. Você tem que entender o mundo espiritual. Você tem que entender o valor de Deus. Você tem que entender o que Deus significa para você. Você tem que entender a grandeza de Deus. Você tem que ter Deus na sua vida. Deus tem que entrar. Deus tem que trabalhar. E o trabalhar de Deus, irmãos, não é do dia para a noite. O trabalhar de Deus é algo tremendo. Para Isaías responder a Deus: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Isaías teve algumas coisas que teve que acontecer com Isaías. Primeiro, Isaías, ele dá uma referência de um tempo. No ano que morreu o rei Uzias. Nesse ano, não foi o ano que morreu o rei Uzias, não foi o ápice da mudança de Isaías. Não foi o rei Uzias morrer, mas foi o que aconteceu naquele ano. É igual esse ano.
Esse ano vai servir de referência para muitas pessoas. No ano da pandemia, no ano do auge da pandemia, onde o Brasil parou, onde o país parou, onde o mundo parou, algo aconteceu na minha vida. Agora, esse algo que aconteceu na sua vida e na minha vida depende primeiramente de Deus, mas a sua atitude diante de Deus é importante. Isaías fala que naquele ano algo extraordinário aconteceu na vida de Isaías. Isaías teve algo que mudou a sua vida. Teve um evento na sua vida que mudou a sua história. Isaías precisou ter uma visão. Isaías teve uma visão. E não foi uma visão carnal. Não foi uma visão humana. Foi uma visão espiritual. E o que muda a vida do homem não é a visão carnal, não é a visão humana, mas é a visão espiritual que muda o ser humano. É aquilo que ele entende do mundo espiritual que vai fazer ele um homem, uma pessoa, uma mulher diferente. E diz Isaías que naquele ano ele vê algo extraordinário. Ele vê serafins clamando uns aos outros. Tinha 6 asas, voavam e adoravam ao Senhor. Um dizia para o outro, conclamando, expressando a grandeza de Deus, expressando a característica principal de Deus. E eles falavam uns para os outros: Santo, 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 Santo. Eles estavam adorando ao Senhor, expressando a santidade de Deus. E naquela expressão daqueles anjos, a expressão dos serafins, foi algo extraordinário. Você já viu uma pessoa adorando ao Senhor, que muitas vezes nem é aquele hino que a gente é acostumado a se esbaldar, e chorar, e cantar, e pular. Não, é aquele hino que muitas vezes ninguém dá nada. Quando começa a tocar o playback, fala, mas a pessoa começa a adorar o Senhor com uma graça, com uma unção, com Jesus realmente dentro da sua vida, que a adoração daquela pessoa invade a sua alma. Você começa a se restaurar, você começa a ser impactado pela adoração de uma irmã ou de um irmão. Por quê? Porque ela está expressando a grandeza de Deus. E diz a palavra do Senhor que a adoração dos anjos foi algo tão extraordinário, foi algo tão tremendo, foi algo que mudou tantas coisas, foi algo que impactou aquele lugar, que os batentes dos umbrais das portas se moveram. Se moveram. Porque a adoração, eles estavam expressando a santidade de Deus. Muitas vezes nós nos colocamos de joelho na presença do Senhor, quer sentir a presença de Deus, quer sentir Deus invadir a sua alma. Começa a elogiar a grandeza de Deus, começa a elogiar a santidade de Deus, começa a elogiar as características de Deus, começa a elogiar os atributos de Deus. Santidade é um dos atributos de Deus, a característica especial de Deus, principal. Por isso que Deus nos chama para ser santo, por isso que Deus nos chama para ser diferente, por isso que Deus nos chama para andar segundo a tua vontade, porque a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Deus não é santo por acaso.
Deus era santo, porque isso é uma característica dele. E ele nos chamou para sermos santos. Ele nos chamou para sermos diferentes aqui nessa terra. E algo que não foi tão diferente, foi tão extraordinário, que Isaías, na hora que vê aquela adoração, na hora que vê aquele mover, os batentes das portas se moviam. Isaías dá um brado e grita: ai de mim! Ai de mim! Sou homem de lábios impuros e habito no meio de pessoas de impuros lábios. Isaías, primeiro, ele teve uma visão, e com aquela visão, ele foi impactado, ele foi transformado. E quer ver algo que muda, quer ver que é algo que muda quando a pessoa é transformado. Não há transformação sem arrependimento. Isaías se arrependeu. Isaías olha para dentro de si. Isaías vê a sua condição pecaminosa. Isaías vê a condição do povo. Só que Isaías, por outro lado, ele também não julga o povo, mas primeiro ele se coloca como um pecador. Sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Irmãos, o que nós falamos, o que nós pensamos é muito importante. Onde nós ficamos, o ambiente que nós ficamos é importante. Isaías, ele entendeu que ele tinha lábios impuros, lábios que não agradavam a Deus. Irmãos, dos lábios nós falamos, dos lábios saem as nossas vozes, mas só sai o que está dentro. A gente só fala do coração está cheio. A gente só pensa aquilo que está invadindo nós. Os lábios impuros de Isaías não era só o que ele falava, mas o que ele pensava. Os nossos lábios é feito para adorar o Senhor. Os nossos lábios são feitos para exaltar a Deus. Os nossos lábios são feitos para abençoar o meu irmão. Os nossos lábios são feitos para exaltar a grandeza de Deus. Isaías estava vivendo no meio de um pessoal que não agradava ao Senhor. E é verdade, irmão. A Bíblia diz que bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Onde nós sentamos, irmão, tem muito a ver com o que a gente é. Nós temos que tomar cuidado onde nós sentamos. Porque aonde nós sentamos, o meio em que vivemos, vai dizer muito o que nós somos. E Isaías entendeu isso. Isaías entendeu isso. Aí eu me lembro, irmãos, esse moço aqui que está falando, moço não, né, irmão? Já passei, já faz um tempo já. Teve uma vida perdida. Um dia eu andei sem esperança. Um dia eu falei para Deus, Deus, me mata, que a minha vida não tem sentido. Graças a Deus, que eu acredito que foi Deus, não fez com que eu tivesse coragem ou a covardia de me matar. Porque eu tive vontade de morrer, que a minha vida não tinha sentido. Era uma vida de escravidão. Era uma vida de sofrimento constante. É uma vida de derrota. Mas quando eu conheci a grandeza de Deus na minha vida, eu tive que reconhecer a minha condição. Senhor, eu sou tendencioso a isso. Então eu preciso a Deus. Primeiro a atitude foi ter que sair do meio. Tive que sair do meio. Tive que sair do meio. Estava indo para a igreja. Estava voltando para a igreja. Os meus colegas me chamavam. Ô Carlinhos, chega aí, vem aqui.
Espera aí que eu vou lá em casa e já volto. Não voltava nada. Eu falava, eu não vou voltar, porque eu sei que ainda eu não estou preparado. Eu sei que se ainda eles ficar me perturbando, eu vou ceder. E eu não quero, eu quero viver segundo a vontade de Deus. E chegava em casa, colocava os joelhos prostrados na beira da cama e começava, Senhor, me ajuda. Eu não quero mais essa vida para mim. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero andar no teu querer. Eu quero viver a tua vontade, porque eu sei que o Senhor me ama. No dia que eu reconheci Jesus como minha vida, eu vi o amor de Deus na minha vida. E o amor de Deus na minha vida, eu reconheci o amor de Deus na minha vida, foi a causa de eu ter força para sair da escravidão. Irmãos, eu não gosto de falar isso, porque eu não tenho alegria nenhuma de falar. Queria eu nunca ter vivido isso. Mas eu vou falar que vai servir de edificação para pessoas. Eu fui um viciado, irmãos. 12 anos sofrendo. 12 anos fazendo minha mãe, a minha família chorar. 12 anos chorando, irmãos, nas esquinas da madrugada. Chorava. Eu estou falando chorar mesmo. Sentar, chorar, cair nos prantos como uma criança abandonada com fome, com frio. E falava, Deus, a minha vida não tem sentido. E no dia que eu reconheci Jesus, que eu fui em casa, fui na igreja, numa casa, e o irmão me chamou, começou a profetizar na minha vida. Irmãos, eu acredito em profecia. Deus, irmãos, usou aquele irmão tremendamente. Ele entregou um monte de profecia. Eu falo até hoje, eu não sei se todas se cumpriram, mas a que ele falou na minha vida era verdade. Porque ele falou coisas que só eu e Deus sabia. Como se fosse hoje, irmão, de 3 anos para trás. Ele foi narrando a minha vida, a minha história, e parecia como um filme na minha frente. Aí, irmãos, não tem quem não aguenta. Eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar como uma criança. E ele falou assim para mim, você quer reconhecer Jesus como o seu Salvador? Eu falei, quero. Então ele falou, levanta as mãos e repete as palavras que eu te disser. Quando eu levantei as mãos, irmãos, para repetir as palavras que ele falou, queria começar a falar, foi a primeira vez que Deus falou comigo. Eu tive a convicção, pastor André, que era Deus falando comigo. Porque, irmão, eu andava em situações difíceis, via a morte por várias vezes por perto. E falava, Deus, não deixa nada acontecer comigo não. Não deixa nada acontecer comigo não. Que um dia eu quero fazer a tua vontade. Que um dia eu quero te servir. Irmãos, eu via um jovem indo para a igreja, eu parava e olhava, que é a coisa mais linda que eu via, um jovem indo para a igreja. Irmãos, assim como eu pedia a morte, muitas vezes eu também pedia para que Deus me libertasse, não deixasse que nada acontecesse. E no fundo, irmãos, eu tinha confiança que Deus ia me livrar. Aí eu pedia o livramento para Deus, saía daquela situação, ia para casa, irmãos, podendo ser preso, mas eu tinha confiança que eu ia e não ia acontecer nada. Várias vezes polícias passaram por perto de mim, nas madrugadas. Se a polícia me parasse, irmão, eu nem sei o que aconteceria comigo. E Deus não deixou. Deus nunca deixou eu ser parado por um polícia da rua. E eu ia para casa. E nesse dia, Deus falou comigo. A chance que você tanto pediu. Na hora que eu levantei a mão, irmão, eu nem comecei a repetir o que o irmão falou. A chance que você tanto pediu, estou eu te dando hoje. Mas se para lá você voltar, para cá você não volta mais. Deus estava me dando a minha última chance, irmão. E graças a Deus, eu agarrei com as mãos fortes. Deus me segurou. E Deus me deu essa bênção. Um homem que ninguém queria ouvir,
Deus me dá o privilégio de falar para o povo de Deus. Deus me dá o privilégio de falar para a igreja santa de Deus. Isso é privilégio. Eu adoro ao Senhor. Eu sei que é uma responsabilidade. Eu não estou aqui para brincar com a igreja do Senhor, porque eu sei de onde Deus me tirou. E eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Sofreu também, irmãos, para aceitar o varão aqui. Eu entendo hoje por que ela sofreu. Nenhum pai, irmão, nenhum irmão. A irmã tinha nascido na igreja. Um cara sem futuro. Você vai namorar esse cara aí, mano. Você nem sabe se ele foi liberto ainda. Ela fala, mas ele foi. Eu orei a Deus e Deus falou comigo. E graças ao Senhor, nós somos felizes para a glória de Deus. E eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Sei que ela é muito importante na minha vida. Primeiramente é Deus, claro. Mas ela é uma peça fundamental aqui na terra para mim. Pessoa que tem me ajudado. Mas Isaías, quando ele vê isso, ele fala, ai de mim. Os serafins, um deles, vai lá e pega uma brasa viva e vai e coloca nos lábios de Isaías. Irmãos, no Antigo Testamento, aquela brasa viva foi tirada do altar. E altar é lugar da presença de Deus. E diz a palavra, diz a história, que naquela época, no Antigo Testamento, o fogo era representado pelo poder infinito de Deus e pela presença eterna de Deus. O fogo tinha essas duas representatividades. E o altar, ele ficava aceso dia e noite para o holocausto. Que dali se ia tirar o fogo para o holocausto. E foi desse fogo que os anjos, serafins, tiraram aquela brasa e colocou nos lábios de Isaías. O fogo, irmãos, ele queima. O fogo, ele arde. O fogo, ele purifica. E aquele fogo, irmão, não serviu para queimar os lábios de Isaías, mas serviu para arder no coração de Isaías e Isaías reconhecer o chamado de Deus na sua vida. Aquela brasa, o fogo de Deus. O fogo de Deus, irmão. Quem tem o fogo de Deus é diferente. Quem tem o fogo de Deus entende o chamado de Deus. Quem tem o fogo de Deus entende que Deus é poderoso. Quem tem o fogo de Deus exalta ao Senhor. Quem tem o fogo de Deus é diferente porque Deus é poderoso. E aquela brasa purificou Isaías. E eles falaram, os teus pecados estão perdoados e tu é purificado. Isaías foi purificado. Por quê? Primeiro, ele teve visão. Segundo, ele se arrependeu. Terceiro, ele foi purificado. Porque quando a gente se arrepende, Deus vai nos purificando. Deus vai nos transformando. Deus vai nos melhorando. Porque o fogo de Deus, irmão, ele nos purifica a cada dia. E nós temos que tomar muito cuidado. Porque o fogo de Deus, ele vai nos purificando. E a purificação é uma coisa contínua. Contínua. Nós temos que estar sempre buscando a purificação. Temos que estar sempre buscando a santidade. Porque Deus nos chamou para sermos santos. A Isaías, ele atende o chamado de Deus. Quando ele foi purificado, ele ouviu Deus falar com ele. Irmãos, nos últimos dias, nós temos ouvido muito pouco Deus.
Mas a culpa não é de Deus. A culpa não é de Deus. Se nós queremos ouvir Deus, irmão, algo diferente tem que acontecer na nossa vida. Tem muita gente querendo ouvir Deus, tem muita gente querendo falar de Deus, mas para a gente ouvir Deus, falar de Deus, nós temos que buscar a Deus. Ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. Isaías só reconheceu o poder de Deus quando ele teve algo diferente. Quando algo diferente aconteceu na sua vida. E é isso que nós precisamos reconhecer. É isso que nós precisamos desejar. Desejarmos a presença de Deus, porque é ela que nos liberta. Ela que nos mantém de pé na tua presença. Ela que nos mantém de pé aqui, adorando e exaltando o Senhor. É ela, irmão. Se não for a presença de Deus, não vai. Tanto que Moisés, quando Deus chegou e falou para Moisés, eu não vou acompanhar esse povo não, porque esse povo é muito rebelde, esse povo é insensato. Só que Moisés, irmão, Moisés era líder, falou, não, Senhor, não fala assim do povo não. Mas que Moisés sofreu. Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui, porque eu não vou a lugar nenhum sem o Senhor. Que bom se eu fosse igual a Moisés. Que bom se eu fosse igual a Moisés. Fala, Deus, eu só vou onde o Senhor me leva. Eu só dou onde o Senhor vai. Porque, irmãos, quando nós vamos aonde Deus nos leva, é diferente. Quando nós vamos aonde Deus quer que nós vamos, é diferente. Moisés sabia, irmãos. Sabe por quê? Moisés falou, Senhor, se o que nos faz diferente dos outros povos é a tua presença. O que nos faz ser diferente dos outros povos, Senhor, é a tua presença. O que falará de nós as outras nações? Que o Senhor não é mais conosco, que o Senhor nos abandonou, que o Senhor nos deixou. Senhor, não nos deixa. Continue conosco, Senhor, porque somente no Senhor é que nós somos vitoriosos. Somente no Senhor que nós somos vitoriosos. Eu e você só somos vitoriosos por causa da presença do Senhor. Eu e você só conseguiremos chegar à herança da vida eterna se for com a presença do Senhor. Eu e você só conseguiremos receber a coroa da vida eterna se for com a presença do Senhor. E sem a santidade ninguém verá ao Senhor. E o que mudou a vida de Elias foi esse evento maravilhoso. O ano que morreu o rei Uzias foi só uma referência. Naquele ano lá, eu mudei de vida. Naquele ano lá, eu reconheci o poder de Deus. Naquele ano lá, eu fui transformado. No final do ano da pandemia, ainda que eu me achava sem esperança, Deus mudou a minha vida e eu terminei o ano diferente, porque Deus é Deus. Deus, Ele continua falando. E Deus tem coisas novas para essa igreja. Deus tem restauração. Deus tem sonhos transformados. Deus tem esperança renovada. Deus tem fé renovada, não porque o irmão Carlos está falando, mas porque a palavra de Deus ela é poderosa e eficaz. A palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus tem eficácia. A palavra de Deus traz mudança. Assim como a palavra do Senhor mudou a vida de Isaías. Assim como a palavra do Senhor mudou a vida de Paulo. Assim como a palavra do Senhor mudou a minha e a sua vida, Ele continuará mudando. Porque Ele é Deus.
E Isaías responde: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A missão de Isaías não era uma missão simples. Isaías tinha que levar a mensagem de Deus. E a mensagem de Deus, irmão, não ia ser como muitas igrejas hoje querem. Tudo na macia assim. Tudo como a pelezinha de cordeiro. Tudo como aquele cobertor bem quentinho quando está frio, que a gente se cobre e fala, não precisa nem de outro cobertor. A gente se sente à vontade. A palavra de Deus era incomodar. Porque a palavra de Deus, pastor, ela tem que trazer incômodo para a nossa vida. Eu fico feliz, irmãos, quando eu vou na casa do Senhor, ouço uma palavra e eu falo, eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Às vezes eu acho que eu estou muito cheio da razão. Às vezes nós somos assim, irmão. Às vezes nós começamos a ler um pouquinho, começamos a orar um pouquinho, começamos a jejuar um pouquinho, já ninguém presta, já todo mundo é pecador, ninguém ora, é carnal, é isso e aquilo. Eu estou achando que eu sou o bambambam. Eu esqueço, irmão, que um mês atrás eu estava só o sangue de Jesus. Aí eu começo a ser o bambambam. E Deus está fora disso, irmão. Deus está fora. Nós precisamos melhorar, mas precisamos reconhecer a nossa condição. Precisamos reconhecer a condição do povo. A palavra do Senhor, irmão, não é para atacar, mas a palavra do Senhor é para trazer mudança. Eu tenho que trazer uma mensagem para que impacta a igreja, que traz transformação para o povo, mas não no intuito de atacar, de ofender, de xingar, porque tem pessoas às vezes que estão pregando, parece que está xingando a igreja, e a igreja não é para ser xingada, porque a igreja é de Deus. Isaías ia trazer uma palavra dura, para um povo cego, irmão, que estava fazendo tudo errado. Sabe, às vezes a gente está fazendo tudo errado e não enxerga. A gente acha que está tudo certo. O povo surdo, que Deus falava e eles não ouviam. E às vezes nós somos bem assim. Às vezes eu sou bem assim. Deus fala e eu não ouço. O povo era surdo. O povo era cego. O povo era insensato. Insensato. Aquele que tem... Ele tem o inclínio para fazer tudo errado. Ele tem inclínio para ir ao contrário do que está certo. Às vezes o meu irmão está querendo fazer as coisas certas e eu quero impedir ele de fazer. Eu quero falar que ele está querendo fazer tudo errado. Eu quero ser contra ele de qualquer maneira. O povo era assim, irmãos. E a palavra de Deus ia ser dura. Porque ia ser de castigo para o povo. De castigo. Porque Deus estava irado com a condição do povo. Vamos para Deus se irar, irmãos, com o povo. Ele tem que tomar cuidado com o que nós fazemos. Eu preciso tomar cuidado com o que eu faço. Porque se Deus se irá comigo, irmão, quando Ele fala, eu vou te pegar. Mas se Ele falou, eu vou te pegar, o chicote vai estalar. Mas sabe o que o chicote de Deus estala? A palavra de Deus vem com poder e autoridade. O jugo de Deus, às vezes, Deus dá com a providência, que às vezes a gente acha que é um castigo, que Deus não nos ama mais, não. É sinal que Ele nos ama. É sinal que Ele nos ama. Porque Deus vem com a palavra que vai doer. Sabe aquele remédio que dói, mas ele faz resultado? Aquele remédio que a gente não quer tomar porque é ruim, mas traz resultado. É assim, é o jugo de Deus na nossa vida. Quando Deus veio entrar com providência, assim, agora eu vou te colocar no pó, você vai ver que você é pó, você vai ver que você, sem mim você é nada. Às vezes a gente faz, sem mim nós não somos, sem o Senhor nós não somos nada. Não, com o Senhor nós somos nada. Nós somos nada sem o Senhor. Mas com o Senhor, nós podemos chegar em muito lugar. Com o Senhor, a nossa vida é diferente. Isaías, ele foi, irmãos.
Mas por quê? Estava cheio de Deus. Cheio de Deus. E eu preciso ser cheio de Deus, para que eu possa, assim como aqueles anjos adorando ao Senhor, causou um mover extraordinário, que a minha vida possa causar impacto na vida das pessoas. E não é para o nosso privilégio, irmão, não é para a nossa honra, mas para que Deus seja glorificado. Porque Deus, irmão, Deus me tirou do lamaçal do pecado, irmão. Deus me tirou da situação que nem eu tinha mais esperança em mim. Os meus tios, irmão, não podiam nem me ver. Os meus tios, esse menino só dá dor de cabeça para minha irmã. Às vezes minha mãe tinha que pedir socorro para eles lá. E uma vez eles foram me socorrer. No outro dia foram em casa e falaram assim, ó, a gente te socorreu, mas não é por causa de você, não. É por causa da tua mãe. Porque se fosse por causa de você, você ia ficar lá e não ia sair tão cedo. Mas por causa da tua mãe. Mas a gente vai falar uma vez. Se acontecer de novo, aí, mano, eu senti, Marina, agora o negócio tá estreito. Mas às vezes tem que ser assim, irmão. Às vezes você tem que dar um checkmate. Às vezes nós queremos passar muita mãozinha, mas às vezes nós temos que ser sério. E Deus foi sério comigo. Deus, no dia que eu aceitei Jesus, Deus falou, ó, já te livrei de muitas coisas, mas hoje é o basta. Você não pediu uma chance? Estou eu te dando hoje. Você não reconheceu que eu falo, que eu estava com você lá quando você estava chorando nas madrugadas? Você não viu que você não estava sozinho? Que eu estava com você? Às vezes, irmão, parece que tudo está fora de controle, mas Deus está no controle. Deus estava no controle da minha vida. E por isso hoje eu estou aqui para adorar e exaltar o Senhor. Muitas vezes aí você com essa condição, se você tem um filho, um irmão, um primo, um neto, com problemas que você acha que não tem mais jeito, Deus tem jeito. Para Deus tudo tem jeito, até a morte. Até a morte, Deus dá jeito. Deus mudou a vida de Isaías. Mas ele teve visão. Ele se arrependeu. Ele foi purificado. Ele ouviu Deus e atendeu a Deus. Nós precisamos buscar experiência com Deus. Irmãos, vocês não sabem como esse dia é importante para mim. Vocês não sabem como eu me sinto privilegiado diante de Deus e dos irmãos. Eu quero agradecer a Deus pela vida do Neto. Agradecer a Deus pela vida do pastor André, que assinou para ele, autorizando que eu viesse aqui, que o pastor André me conhece. Eu me sinto muito honrado. E eu espero. Eu tive fiquei muito preocupado, porque eu não quero brincar com a igreja do Senhor. Que Deus possa ter falado grandemente com os irmãos. Que os irmãos orem por nós. Que não é conversinha não, irmãos. Mas essa igreja está no meu coração. É um povo que quer Deus. É um povo que quer mudança. É um povo que quer ver Deus ser exaltado. Deus continue abençoando a vida de cada um aqui. E que nós oremos um pelos outros. Deus abençoe a todos e desculpe pelo horário.